Olá, boa noite. Estamos aqui da Igreja de Interlagos, né? Hoje, meu nome é Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 10 de novembro de 2024, um domingo, e agora são 18 horas e 32 minutos. Estamos aqui no culto da família, né? Então, o nosso culto da família, todo domingo, às 18 horas, e temos também a Escola da Doutrina Bíblica, que é na terça-feira, às 20 horas, e você está convidado para participar conosco, tá? O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, aonde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem um botão também no canto superior direito da tela, o ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligadas. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Você pode também encaminhar perguntas para a gente pelo e-mail faleconosco, igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. Peço que você curta, comente, compartilhe e diga de onde você está vendo, onde você está assistindo, e assim as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. E também peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? Fique à vontade em participar conosco deste culto, tá ok? Eu quero fazer uma breve oração para a gente poder passar a palavra para o pastor Valdo. Então, fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem importância, tá bom? Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, Senhor, onde nós poderemos aprender da Tua palavra, da Tua mensagem, da Tua salvação que há em Cristo Jesus. Ensina-nos hoje, Senhor, que nós queremos aprender. Muda o nosso coração, muda, Senhor, a nossa visão a respeito do Teu reino. E nos dê, Senhor, a Tua alegria, a alegria do Teu Espírito Santo em nós. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. E aí eu peço que o Valdo entre na jogada. É com você, Valdo. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Nesse culto, né, o culto da família, onde eu estarei dando continuidade do culto do dia 3/11, né, de domingo passado, que eu estava falando sobre a fidelidade, né? É muito comum você ouvir até adesivos, né, dizendo que Deus é fiel, né? E eu quero falar sobre a fidelidade, né, do ponto de vista a fidelidade de Deus para com o homem, né, que eu tratei no domingo passado, e hoje estarei dando continuidade falando sobre a fidelidade do homem para com Deus, né? Eu acho que é importante eu dar uma pequena resumida, né, do que eu falei na semana passada, né, para que nós possamos estar entrando aqui dentro do contexto, né, daquilo que eu quero estar dizendo hoje, né? Então, quando o homem ele fala que Deus é fiel, ele muitas das vezes coloca um adesivo no seu carro, né, dizendo que Deus é fiel. A maior parte das vezes, eu posso dizer, né, que é alguma benesse, né, algo que ele recebeu, né, de Deus, né? Nós chamamos, né, nós crentes chamamos de bênção, né? Nós alcançamos a bênção, né? E colocamos ali com muita alegria aquele adesivo, né? Deus é fiel. Isso acontece muito quando ganhamos, às vezes, quando uma certa dificuldade, nós conquistamos algo, muitas das vezes conquistamos aí um carro, né? Aquele tão almejado veículo que muitas das vezes as pessoas colocam em oração
e ele consegue, ele nota que houve até algo assim sobrenatural acontecendo na negociação, né? Sente que foi abençoado e ele atribui isso daí à fidelidade de Deus, né? Então Deus é fiel. Eu vou lá, coloco o adesivo. Deus é fiel, né? Às vezes a pessoa está ali orando, passa muito tempo orando, pedindo para Deus uma casa, né? Ser abençoado com uma casa, sair do aluguel, né? Quantas pessoas não desejam sair do aluguel e não ver perspectiva nenhuma para conseguir sair do aluguel, né? Então ele ora, né? Ele coloca aquilo em oração, faz campanhas na igreja, né? Para que ele possa conquistar aquilo, né, que o Deus do impossível pode proporcionar a ele. E ele, em oração, coloca em campanha de oração sair do aluguel, né? E alcança, ele alcança e ele começa a dizer, puxa, Deus, ele é fiel, Deus, ele foi fiel comigo, porque eu orei, ele fala que aquilo que nós pedimos, pedindo em oração, crendo, ele vai conceder a nós. Então, Deus, ele é fiel. É muito comum, sabe, irmão? Eu mesmo fui agraciado, né? Eu posso dizer isso, com relação eu acho que tudo na minha vida, sabe, irmãos? Tudo na minha vida veio de uma maneira milagrosa, sabe? E eu até, o veículo que eu tomo, né, pelas coisas que aconteceram na minha vida, é o que tem Mateus 6,33, né? Que diz o seguinte, eu acho que todos os irmãos aí devem conhecer, que fala em Mateus 6,33, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Ó, o 32, vamos ler o 32, né, para entendermos melhor o que vai dizer no 33. Mateus 6,32 diz assim, ó, porque todas estas coisas os gentios procuram, né? Todas estas coisas. É porque se você for olhar aqui antes, né, que vai ser dito que dos bens, né, que nós precisamos aqui nesta terra, né, bens de natureza material. Aí ele diz, ó, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí vem, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, isso aí é uma promessa que está na palavra de Deus. Então, que a nossa preocupação não deve ser esta, né? De procurar, de nos preocuparmos com as coisas terrenas, né? Mas sim termos uma preocupação com as coisas, com o reino de Deus e a sua justiça, né? É você se integrar ao reino de Deus, você, inclusive vou falar um pouco, né, sobre, quer dizer, eu vou falar sobre a fidelidade do homem para com Deus, né? Então, então é errado, pastor Valdo, a gente estar orando, né, pedindo essas coisas para Deus? Não, não é errado, porque a palavra fala, nós devemos colocar diante dele todas as nossas ansiedades, né? Tudo aquilo que o seu coração se sente incomodado. Eu acho que a primeira pessoa que você deve se abrir, né, e colocar diante dele é Deus, né? Em oração, sabe? Não é errado. Mas quando a fidelidade que o Evangelho trata, que Deus é fiel, irmãos, está ligado com as coisas espirituais. Por quê? Porque qual que é o propósito maior de Deus para com o homem, né? Qual é o objetivo? Qual foi o objetivo de Jesus Cristo ter vindo? Né? Qual o propósito da vinda do Salvador, não é? O propósito foi o quê? As moradas celestiais que estão preparadas para nós. Então, Deus, o que ele deseja para o homem é a salvação.
né? Então, o que for importante para a sua salvação, Deus ele quer atuar e ele quer fazer, sabe? O propósito, o que mais importa, se não for a única coisa que importa, sabe, é a salvação da alma do homem, né? A sua salvação. Então, Deus ele é fiel quando ele promete para você a vida eterna, né? E através da tua palavra, ele começa a mostrar o caminho, né? É o caminho para que você seja próspero, que você tenha uma casa, um carro, um bom salário, um bom emprego. Não, não. O caminho é o caminho para a salvação. Jesus Cristo ele disse: Eu sou o caminho, né? Então, ele é o caminho, ele nos ensina o caminho para que você tenha uma vida próspera aqui na terra, abençoada. Não. Jesus é o caminho para que você, sabe, irmãos, consiga a prosperidade, né? Você seja rico, né? Jesus é o caminho para a riqueza. Não, não é. Né? Jesus é o caminho para a salvação. Pelo contrário, se ele fala que é mais fácil um, um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus, sabe? E que os seus apóstolos eles ficaram ali assim preocupados, né? Falar, puxa, né? Então é muito difícil do homem se converter, quer dizer, praticamente impossível, porque um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Então, tem aqueles que dizem, né? Existe uma tese, né, de que o fundo da agulha era um lugar que o camelo tinha muita dificuldade, né, para passar, era um lugar, sabe, irmãos, isso daí, tudo para mim, acho que são forçações de barra, sabe? As pessoas começam a querer larguear a porta, né, eles querem larguear a porta e começam a querer achar uma explicação, né, para aquilo que é impossível, que somente o Senhor, o Deus do impossível, pode fazer por você, né? Tanto é que Jesus falou, ó, para o homem parece impossível, mas para com Deus nada é impossível. Então Jesus Cristo, ele não é o caminho para a riqueza, né? Sinto em decepcionar a muitos. Talvez Jeová seja, porque ele prometia muitas, lá no Velho Testamento, ele prometia riquezas, né? São as bênçãos. Tanto é que o rico era considerado um bem-aventurado, né? De Jeová ali no Velho Testamento. Mas nós seguimos o Novo Testamento, né, irmãos? O Novo Testamento que custou caro, custou o sangue de Jesus, tanto é que ele pega o cálice e fala assim, esse é o cálice do Novo Testamento, né? Que foi derramado por vós. Né? Então, Jesus Cristo ele inaugurou ali um Novo Testamento que é o compêndio da igreja, né? São ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? Através dele próprio, falando diretamente através dos seus apóstolos, né? Das cartas paulíneas, assim como os evangelhos. Então, meus queridos irmãos, a fidelidade de Deus é esta, é que ele nos prometeu a vida eterna, né? E que a operação de Deus é sem arrependimento. Né? Até no Velho Testamento fala sobre isso, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. Né? Isso daí é uma verdade. Isso é verdade, viu, irmãos? E também, em 2 Tessalonicenses 3,3, ele diz o seguinte, acho que é interessante nós lermos este versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda está aí, ó. Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno, né? Fiel é o Senhor que nos guardará do maligno. Eu quero ler também, tá? Até eu ia ler outro versículo. Segunda Timóteo 2,13.
Tá? Então, já que nós lemos este versículo, então aí está a fidelidade de Deus, ele vai nos guardar do maligno, né? Então, Deus é fiel, ele vai te guardar do maligno. Tá aí, porque ele é fiel. Fiel é Deus que vos guardará do maligno, né? Por isso que ele fala, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Então, fiel é Deus que cumpre isso na sua vida. Não vos fará dano algum, né? Então, não tem o crente medroso, isso daí não é crente, né? Então, é o que está em 2 Timóteo, que diz assim, ó, 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, né? Então, Jesus, ele é fiel, ele não faz algo, por exemplo, se ele faz algo na sua vida, ele não vai fazer algo aqui, depois vai arrepender porque você agiu com infidelidade, você fala, você fez isso, então vou te tirar isso de você também, né? Tá? Eu cumpri isso na sua vida, tá? Eu fui fiel a você, mas você está sendo infiel a mim, então agora eu vou te tirar de volta, né? Então, por que que um dos maiores problemas, talvez o maior problema que a igreja enfrenta são os apóstatas, né? E, inclusive, o anticristo ele vai ser um apóstata. Ou seja, era a pessoa que estava dentro da igreja, né? Por quê? Porque o que Jesus deu para ele, não vai tomar, entendeu? Se deu dom para ele, não vai tomar o dom, porque Deus ele não faz. Aí, porque diz aqui, ó, mesmo que nós sejamos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque não pode negar a si mesmo. Por isso, meus queridos, que muitas das vezes as pessoas elas passam assim, por uma determinada necessidade, né? Ele está ali com uma situação tanto quanto difícil, e Deus está olhando por tudo aquilo. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo a humilhação que você está passando, né? Deus, ele está vendo tudo, né? E ele permite com que a pessoa passe por aquilo, tá? Muitas das vezes por quê? Porque não é o momento, né, daquilo ser resolvido na vida da pessoa, né? Porque Deus, ele nos ama, Jesus Cristo, ele nos ama. Jesus Cristo, ele quer ter um relacionamento com você de amor, não apenas depois que nós estivermos com ele no céu, mas enquanto nós estivermos aqui também. Tá? Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você sorrindo. Tá? Jesus Cristo, ele quer ver você sorrindo, né? Assim como um pai quer ver o filho sorrindo, mas ele não vai dar determinadas coisas para o filho para ver o filho sorrindo e correndo risco, né? De se machucar, né? De lá para frente sofrer, acontecer alguma tragédia, né? Então, Deus, ele é fiel, ele age desta forma. Agora, o evangélico que fala da fidelidade de Deus está relacionado ao quê? Né? Está relacionado com o que? Salvação da alma. E ele é fiel quando ele promete, né, para o homem o quê? Aquilo que ele mais deseja que o homem receba. A palavra de Deus, quando fala que Deus é fiel, é nesse sentido, meus irmãos, que ele é fiel para transformar a sua vida, para dar para você o Espírito Santo. Entendeu? Então, a pessoa, Deus, ele deseja, sabe, na sua fidelidade, dar para você do teu Santo Espírito, né? Nós podemos ler lá no livro de Lucas, no capítulo Lucas, no capítulo 11, né? Quando ele fala, eu lembro muito do pastor Bério gosta muito de citar esse versículo. Lucas, capítulo 11,
no versículo do 11 em diante. Não, vamos ver do 10 em diante, né? Capítulo 11, do 10 em diante. Então, olha só que maravilha. Porque qualquer que pede, recebe, né? E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Né? Então, você nota aqui que tem uma certa ansiedade no coração do Pai, se eu posso, né, usar esse termo para Deus. Qual que seria? De você pedir a Ele o Espírito Santo, né? Do homem pedir a Ele o Espírito Santo, né? Olha, o Espírito Santo é aqueles que lhe o pedirem, né, irmãos? Então, veja bem, né? Quanto mais vós, Pai. Então, o Pai, ele é fiel, a palavra de Deus fala, ele é fiel nesse aspecto. Deus, ele é fiel. Então, o homem deveria colocar no carro dele lá assim, ó, Deus é fiel, sabe? O dia que ele fosse batizado com o Espírito Santo, entendeu? Foi batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado, estou grato, Deus é fiel. Aí vai colocar lá no carro dele um adesivo assim, Deus é fiel. Né? Então, meus queridos irmãos, esta é a fidelidade de Deus, né? De que ele nos dá o Espírito Santo, e no culto passado, né, nós aprendemos, acho que seria interessante, muito interessante vocês assistirem, né? Porque eu falo sobre essa questão que Deus promete para nós, que é a semente, né? Aquela, aquela semente que Deus promete que estará na sua vida, essa semente que procede do Pai, essa semente que faz com que você seja fiel ao Evangelho, né? Esta semente, você vai ler lá, tem os versículos todos, que faz com que você não peque, que você tenha repugnância com o pecado, né? Então, é interessante. Esta é a promessa do Pai também, que você receba esta é a semente que Jesus Cristo tinha, né? Que, que é intrínseco a Ele, né? Que está bem, que faz parte de Jesus Cristo, tá? Que é o amor do Pai que levou Jesus Cristo a morrer na cruz, que levou Jesus Cristo a não pecar, que levou Jesus Cristo a ser fiel, mesmo como homem. Ele, com essa semente, ele não pecou. Eu vou ler aqui agora para me entrar na parte da fidelidade do homem para com Deus, né? Então, a fidelidade de Deus para com o homem é isso, que ele é fiel para te dar o Espírito Santo, né? E ele é fiel para resolver o problema do pecado da sua vida, né? Através da graça, né? Que ele tem isto para colocar no seu coração. Vamos ver lá que está em 1 João, né? Em 1 João 3. 1 João 3, 4. Que é dádiva de Deus, né? 1 João 3, 1 João no capítulo 3, versículo 4 em diante, que diz assim, ó, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Na primeira, desculpa, irmãos, eu estou em 1 Coríntios aqui. Eu errei aqui. Vamos.
1 João 3,4, que diz assim, ó, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque não, e qualquer que peca não ouviu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Então, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Tá? Então, é essa semente. Se ela permanecer em você, aqui ainda fala, não pode pecar, né? Então, meus queridos irmãos, e quando você vê aqui um pouquinho na frente, aqui que está 1 João 5,8, porque João ele quis tratar muito desse assunto, sabe, irmãos? Relacionado a esse poder que Deus tem de colocar algo em nós, que faz com que nós caminhamos como filhos, né? 1 João 5,18, que fala assim, ó, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca, né? Então, Deus, ele quer colocar esta semente, tá certo, no nosso coração, né? Ligado ao que é nascido de Deus, e ele fala aqui, ó, no 4,7, ele conclui dizendo que semente é essa, tá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Então, o nascido de Deus é aquele, ó, quem é nascido de Deus não peca, está falando aqui. E aqui fala que o que quem ama é nascido de Deus. Então, esta semente que estava em Cristo, que fez com que Jesus vencesse o pecado, é o amor, né? Não é esse amor com que nós nascemos com ele, né? Um amor natural, não. É um amor sobrenatural, que procede do novo nascimento em Cristo Jesus, entendeu? Então, esse é colocado na sua vida e faz com que você venha, assim como Cristo venceu, você também tem condições, sim, por esse amor vencer. E ele continua, né, no 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esta é a semente, né? Que nós somos de novo gerados, não pela semente corruptível, mas pela incorruptível, pela palavra de Deus, que é pela palavra de Deus é que você vai ter, sim, condições de receber essa semente permanecer em você, né? Isso é promessa. Deus é fiel, sabe, irmãos? Então, agora, né, quando eu entro aqui na segunda parte desta pregação, né, que eu quero falar sobre a fidelidade do homem agora, né, para com Deus, né? Glórias ao Senhor Jesus. A fidelidade do homem para com Deus. Então, o homem, é claro, né, tem que ser fiel, tá certo? A palavra de Deus fala. Deus, ele permanece sempre fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, tá? Agora, Deus, ele espera a fidelidade do homem. Não tem como você se relacionar com alguém, né, de uma maneira correta, vamos dizer assim, sem agir com fidelidade, tá certo? Né? Então, veja bem, e eu vejo, é muito comum a gente ouvir assim das igrejas, quando a gente tinha lá, quando eu participava do Conselho de Pastores, né? Eu fazia parte, cheguei a fazer parte até da diretoria, né? Uma vez lá do Conselho de Pastores de Lavras, né? Talvez foi por falta de contingente, né? Mas eu participei, né? Então, veja bem, meus queridos irmãos, eu notava que os pastores, às vezes você conversava, uma ovelha, ela queria sair de um ministério e passar para um outro, era comum os pastores e nós ali conversar
conversarmos ali, né, entre nós, para saber sobre aquela ovelha. Falei assim, olha, a ovelha foi lá na igreja, ele congregava na sua igreja, como que é, né? A gente queria ter alguma notícia da ovelha, né? E era comum, o pastor falou assim, não, ele é fiel, aquele é fiel, dá o dízimo, né? Então, eu notava, existia algumas denominações que o conceito de fiel está relacionado com dar o dízimo, tá? Então, quando eles falam assim, ó, seja fiel a Deus, né? Seja fiel a Deus. O quê? Dando a entender o quê? Você, olha, dá o dízimo certinho, dá o dízimo, seja fiel, dá o dízimo. Então, ou seja, sabe, irmãos, e a palavra de Deus, né, diz o seguinte, né, que a fidelidade, ou seja, não tem nada a ver com isso, né? A fidelidade de Deus não está relacionada com aquilo com que você dá, né? A fidelidade de Deus está muito relacionada não é com aquilo que você dá, com aquilo que você renuncia, entendeu? Não é com o que você dá para Deus, o que você quer dar para a igreja. A fidelidade do homem para com Deus está relacionada com aquilo que você renuncia, tá? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu sou fiel porque eu dou dízimo, eu sou fiel porque eu vou, não, os católicos mesmo, não, eu vou todo domingo, eu estou na missa, né? Sou fiel a Deus, que eu estou vou na missa. Ou então, eu sou fiel a Deus porque eu participo, toda a ceia eu participo, né? Eu participo da ceia do Senhor. Eu passei o ano todo, todos os meses eu participei, não falhei uma ceia, né? Isso é sinal de fidelidade? Né? Não é sinal de fidelidade. Pelo contrário, isso aí pode ser até um sinal de infidelidade, né? Dependendo da circunstância com que a pessoa está tomando a ceia. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios. No capítulo 11, versículo 27, que fala assim, ó. Isso aqui é aquela passagem, né, que é muito comum as igrejas lerem na ceia. Nós mesmos lemos essa passagem da ceia, a ceia do apóstolo Paulo, né? E aqui no 27 diz assim, ó, portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a participação da ceia não é sinal de fidelidade, né? Pode ser que a pessoa ela está participando indignamente, né? Tá certo? Aí a pessoa fala, não, pastor, como que eu estarei, que eu sei que eu estou tomando indignamente? Aqui a própria palavra fala, examine, pois, um homem a si mesmo, e assim come e beba desse pão, e beba desse cálice, né? Então, examine a si mesmo, tá? A partir do momento que você vai estar na igreja, está conhecendo a palavra do Senhor, né? Está recebendo os ensinamentos, sabe? Deus vai dar o discernimento para você, né? Se você está agindo com fidelidade ou não. É o que nós estamos tratando hoje, né? Então, você pode aprender hoje com relação ao fiel, se você é fiel ou não, tá certo? Eu torno a dizer, você é fiel não é naquilo que você faz para Deus, é naquilo que você renuncia, tá? Às vezes a pessoa fala, não, eu sou fiel, é muito comum. Eu já vi muito comum a pessoa falar assim, não, eu sou fiel a Deus porque eu não nego a sua palavra, né? A pessoa fala assim, eu não nego a sua palavra, então eu sou fiel a ele, por não negar a sua palavra. Então, isto é um sinal de fidelidade a Deus, quando a pessoa fala assim, não, eu não nego a sua palavra, eu não nego a palavra de Deus. Pode ser até infidelidade também, né?
Pode ser. A pessoa, às vezes, ela acha que está sendo fiel, seguindo a palavra, né? E está sendo fiel por isso, mas muitas das vezes Deus está considerando que ele está infiel. Por quê? Porque ele está seguindo uma palavra distorcida, né? Ele está seguindo uma religião, né? Ele está sendo fiel a uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, né? Então, eu até vejo, né? Por exemplo, a pessoa chega e fala, não, eu sou fiel a Deus porque eu sou fiel à sua palavra. Ah, é fiel à sua palavra? Mas por que você é fiel? Eu guardo ao sábado. Eu sou fiel à palavra. Então, eu sou fiel a Deus porque eu guardo o sábado. Né, irmãos? Por quê? Porque ele está preso numa doutrina, né, que acredita não acredita que é Jesus Cristo que salva. O que salva é você guardar o sábado. Não é Jesus que salva. Acrescenta algo a mais na graça, né? Quer colocar algo a mais além do sangue de Jesus. A salvação pelo sangue de Jesus. Não. Eu sou fiel à palavra, por quê? Porque eu sigo uma doutrina da igreja. Às vezes ele segue um uso de costume, ele acredita que ele, agindo daquela forma, ele está sendo fiel ao evangelho, né? Então, e também até vejo, né, eu tenho um cientista que eu admiro muito ele, que é o Marcus Eberlin, né? Que ele é um proponente aí do design inteligente, sabe, é um cientista de muito conhecimento científico, um dos maiores cientistas do mundo. Ele está na lista dos maiores do mundo, né? Ele está entre os 1000 cientistas de maior relevância, né? Pelas pesquisas, sabe, pelas citações, né? Ele tem forma vários doutores, o Marcus Eberly, mas só que o Marcus Eberly, ele é um excelente cientista, mas ele é um péssimo teólogo, né? Ele procura, de alguma forma, olhar lá na ciência algo que comprove que o mundo foi criado literalmente em 7 dias, né? Ele fala que a Terra é jovem, acredita que a Terra é jovem, então ele procura achar ali, mas você vê que nesse ponto ele falha, né? Ele falha. Por quê? E ele acredita, não, que ele está sendo fiel na Bíblia, que a Bíblia fala que em 7 dias, aí vai ter que ser mesmo em 7 dias. Né? Que literalmente, ele quer dizer, e acredita que está sendo fiel, porque por uma interpretação radical, né? Com relação à parte literal, né? Então, ou seja, não está sendo fiel. Acha que não nega a palavra, mas, na verdade, está, sim, negando a palavra por causa de uma interpretação equivocada. Isso aconteceu na Inquisição, né? O catolicismo dizia que não, que é o geocentrismo, né? Que a Terra era o centro de todas as coisas, né? E que quem fosse contra isso daí estava sendo contra a doutrina da igreja, né? Não estava sendo fiel. Se você, o cientista que estava estudando e viu que acreditava, né, pela posição dos planetas, a forma que os planetas se movimentavam, eles acreditavam no heliocentrismo, né, que o Sol era o centro de todas as coisas, também é raro e feio, né? Porque o Sol não é. A nossa galáxia não é o centro de todas as coisas, né? Então, isso é raro também, mas pelo menos eles conseguiram observar isso, que a Terra é que gira em torno do Sol, né? E não o Sol em torno da Terra. Mas só que eles eram ditos como infiéis, né? Eles não eram fiéis a Deus porque não estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Num dogma, né? De interpretações erradas, né? E interessante que na época o Santo Agostinho, aquele pessoal todos, o Santo Agostinho, ele não acreditava nessas teorias, né? Principalmente relacionado ao tempo literal, né, de 7 dias da criação, né? Então, mas ali eles acreditavam que quem
cresce de uma forma diferente, estava sendo infiel a Deus, porque não estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Então, irmãos, eu sou fiel porque eu não nego a palavra, então muitas pessoas estão até sendo infiéis por não negar um dogma falacioso, né? Então, torno a dizer, até escrevi aqui, ó, somos fiéis quando renunciamos e não quando fazemos ou doamos algo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele disse, vamos lá, em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim, ó. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a tua cruz e siga-me, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, irmãos, a fidelidade, ela está ligada naquilo que você renuncia, né? Então, com relação, né, ao jovem rico mesmo, né? Ele procurou guardar os mandamentos, e Jesus tinha acabado de falar, guarda os mandamentos, e falava, vou guardar tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus, se quer ser perfeito, né, pegue as coisas tudo e dê aos pobres. Quer dizer, a fidelidade estava relacionada ao quê? No que ele guardava os mandamentos? Não, Jesus, ele não foi fiel. Ele seria fiel se ele renunciasse à sua riqueza. Né? Então, meus irmãos, espera aí que aqui está entrando. Não consegui encontrar. Peraí, que está entrando na biblioteca do Apple Music. Você quer... Eu não estou conseguindo me livrar aqui. Peraí, aí. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, está relacionado naquilo que você renuncia, né? A fidelidade de Deus, tá certo? Então, Deus, ele é fiel, né, em dar o Espírito Santo, mas espera que sejamos fiéis, né, em obedecer, né, essa passagem. Vamos lá, nós lemos Lucas 11, 23, que fala que Deus quer dar o Espírito Santo. Agora, vamos ler aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 32, que fala também. Então, irmãos, agora eu quero colocar algo prático com relação à fidelidade ao Evangelho, tá? Conforme ele diz assim, ó, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, né? Então, é interessante. Lá, aqui tem, você pode pensar de duas formas, que Deus deu, aqueles que estão obedecendo a Deus, você pode saber que ele tem o Espírito Santo, que Deus deu ele o Espírito Santo, né? Deus deu ele o Espírito Santo, então é por isso que ele está obedecendo, né? E você pode também entender da seguinte forma, que Deus deu àqueles que obedecem, aqueles que estão obedecendo, Deus vai dar, né? Então, meus irmãos, o que nós podemos entender, né? Nós podemos entender o seguinte, que você tem que se propor a ser fiel, né? Como que você propõe a ser fiel a Deus? Da seguinte forma, veja bem, eu vou dar um exemplo para você. Naquilo que estiver ao seu alcance, você vai ser fiel, tá? Aquilo que não tiver ao seu alcance, aquilo que não tiver ao seu alcance, Deus vai fazer o milagre e vai se libertar. Vou te dar um exemplo, né? Eu lembro lá na igreja, a gente tinha um irmão, o irmão, ele tinha um problema muito forte no vício do cigarro, né? Ele tinha alguns problemas psicológicos, eles tomavam alguns remédios, né, para controlar isso daí, sabe? E ele sentia muita falta do cigarro, que era o vício que ele tinha, sabe? E ele sempre chegava, conversava, às vezes eu visitava, ele vinha muito triste, dizendo que ele não conseguia se libertar, ficar livre, né, largar do vício do cigarro, né? Até que o Senhor me mostrou direitinho, né?
como eu deveria tratar esse assunto. Eu disse para ele o seguinte, falei assim, olha, irmão, não se preocupe com isso, não é? Isso daí, o acusador está usando isso daí para fazer você sofrer. Então, faça o seguinte, seja fiel naquilo que você tem força para ser. Né? Então, e a gente observa, a gente via, ele era muito preso em músicas do mundo, sabe? Ele ouvia muitas músicas do mundo, né? A discografia dele lá, quer dizer, né? A biblioteca que ele tinha, né? De músicas, tinha muita música do mundo, né? E que ele usava, ouvia muito. Eu disse, não, então faça o seguinte, seja fiel, né? Busque uma consagração, procura ouvir mais músicas que vai edificar a sua vida, né? Seja fiel. O que a palavra de Deus fala? Seja fiel no pouco, né? Quem é fiel no pouco será também no muito. Então, eu sempre falo, pequenos passos de fidelidade que você dá, né, nesta questão, Deus abrirá, sabe, assim, pequenos passos de fidelidade, dará efeitos astronômicos espiritualmente, né? Então, seja fiel naquilo que você consegue vencer, né? Você, por exemplo, você tem costume de falar palavrão, né? Às vezes a pessoa está assim, de repente solta um palavrão, né? Que é a força do hábito. Então, não fale mais, não fale, né? Você consegue vigiar nesse aspecto, né? Seja fiel, né? Então, meus queridos irmãos, e eu já estou encerrando, né? Veja bem, a palavra de Deus, eu quero falar um pouco sobre a questão do pecado, né? Jesus Cristo veio para salvar o homem do pecado, tá certo? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, eu vou citar mais 2 versículos para nós, já está terminando aqui, dando tempo, eu quero citar 2 versículos aqui para podermos estar encerrando, tá? Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Tudo, todas. Aqui está generalizando, mas nem todas as coisas convêm. Mas é lícito. Mesmo essas que não convêm, está como lícito aqui. Não é verdade? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Tudo é lícito fazer. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? Então, veja bem, meus queridos irmãos. Aqui está dizendo o seguinte, que não existe proibição de nada, né? Mas só que é o seguinte, você não pode pecar. Não pode pecar. Aí é que tá certo? Todas as coisas me são lícitas. É lícito você jogar futebol? É lícito, claro que é, mas você não vai estar ali jogando e pecando, cometendo pecado ali na partida. Você não vai estar xingando o adversário, você não vai estar tentando com maldade no seu adversário, né? Você não vai estar agindo com deslealdade, você não vai estar mentindo, né? né? Se a bola bateu na mão ali, não, você vai falar, não, bateu, tá aqui, recobre o pênalti, né? Você não vai estar mentindo, tá certo? O problema está no pecado. Pastor, mas a gente pode ir no cinema? O que a palavra de Deus fala? É lícito. É lícito? Pode, lógico que pode. Mas você não vai pecar ali, tá certo? Então você não vai pecar. Você vai estar ali, você vai assistir o filme sem pecar, né? Então, até com relação ao futebol, né? Futebol é complicado, né? A gente vê os torcedores fanáticos, né? Torcedor xingando o juiz, torcedor não dorme direito, né? Eu fui assistir aqui um jogo, né? Esses dias, que é o jogo do Atlético e River Plate, né? Eu comecei a assistir, eu não aguentei, porque aquilo ali
bem assim, né? E o Atlético podia perder de 3, né? Aí eu vi, puxa, né? A gente que você vai torcer por um time, você fica apreensivo, né? Então, a chance de você pecar é alta, né? Então, aí eu pensei, não, vou deixar disso, né? Vou deixar disso, né? Então, sabe, irmãos, e é isso, Jesus Cristo ele fala assim, que você tem que brilhar como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. Então, você vai estar aí neste meio, né? Até na introdução aqui, a Eliette falou sobre o pecado, ou seja, a pessoa está lá, uma das coisas que fez com que Martim Lutero, né, ele conhecesse melhor o evangelho, porque ele no mosteiro ele estava pecando, ele pecava no mosteiro, ele estava lá no mosteiro, até que o líder dele viu ele autoflagelando, né, flagelando, dando chibatadas nas suas costas. Aí o líder dele chegou, mas que é isso, Lutero? Ele falou, não, eu sou mais miserável, eu estou aqui no mosteiro, estou pecando aqui no mosteiro. Né? Foi quando o líder religioso dele falou assim, não, você tem que conhecer o Novo Testamento. Ele não conhecia o Novo Testamento, olha. Aí ele foi conhecer o Novo Testamento, foi onde ele veio com as suas teses, né? Então, meus irmãos, todas as coisas não são lícitas, mas não vou deixar dominar por nenhuma delas. É lícito, mas só que isso não vai roubar minha paz. Isso daí não vai me trazer vício, né? Então, a orientação, irmãos, que nós damos é esta, sabe? A questão está nisso, né? Todas as coisas são lícitas, mas o problema está no pecado. Façam as coisas sem pecar. Amém? Então, glórias ao Senhor Jesus. Esse é o momento, né, que nós já encerrou, já passou aqui um pouco de tempo, mas vamos fazer uma breve oração, amém? Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome santo, agradecemos o Senhor. Então eu coloco, Pai, as ovelhas, as tuas ovelhas, os teus servos na tua presença agora, Senhor. Eu peço, Pai, os teus filhos, Senhor, e aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, eu coloco na tua presença, e que o teu poder maravilhoso, o poder glorioso do teu Santo Espírito, que é a tua promessa, e o Senhor é fiel, em derramado o teu Santo Espírito, esse que vai ajudar na nossa caminhada, esse que vai ajudar com que nós caminhamos, tenhamos uma vida, Pai, em santidade, tenhamos a vida em fidelidade ao Senhor, que nós possamos, Pai, com sabedoria, renunciar tudo aquilo, Senhor, que não está ligado à tua natureza santa, Senhor. Nós queremos estar alinhados com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro que o Senhor possa alcançar cada um que está ouvindo esta pregação. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Amém.